Eu quero ler aqui a recomendação do apóstolo São Paulo ao pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, o seu filho espiritual na fé, que se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui está 6 características dos últimos dias, segundo o apóstolo São Paulo. Nós já estamos nos últimos dias. E naquela época já eram os últimos dias. Na época em que Paulo, prisioneiro, escreve esta carta ao pastor Timóteo. Nós já estamos nesses dias tão difíceis, dias complexos para se trabalhar no Evangelho. A cada ano que se passa, eu tenho percebido como tem sido difícil para continuar cumprindo a missão de pregador, evangelista, pastor e ensinador. Porque nós encontramos as 6 características aqui, nesses versículos. No versículo de número 3, nós encontramos a primeira característica: não suportarão a sã doutrina. Vivemos nesse momento em que as pessoas não querem a palavra de Deus pura e genuína. Eles precisam de uma novidade, de algo diferente, de uma nova filosofia, mesmo que ela seja do inferno, revestida por inspiração demoníaca. Mas eles querem algo novo, algo diferente, algo que venha trazer para eles um conforto carnal e que não os confronte diante dos seus pecados e que se emendem diante de Deus. Não querem isso, não querem ouvir. Pregadores, pastores, ensinadores que os confronte com a palavra de Deus, que os tragam para o trilho da verdade. Querem andar no erro e debaixo do espírito do erro. A segunda característica dos últimos dias, segundo o apóstolo Paulo: mudarão de igreja em igreja, até encontrarem uma que não insista que se livrem dos seus pecados e prazeres mundanos. É por isso que eles estão trocando de igreja em igreja, não param em lugar nenhum. Se o pastor é duro, como segundo dizem, é muito duro esse pastor. Se o pastor é muito sério, porque ele não gosta de brincar, não gosta de piadinhas no púlpito, eles não querem ficar lá. Eles querem alguém que faça piadinhas, façam chacotas com o Senhor Jesus. Eles querem um palhaço que os entretenha com seus desejos carnais. Eles querem isso. Eles não querem um ambiente sóbrio, um ambiente sadio, espiritualmente falando, que venha os trazer orientação para suas vidas e crescimento espiritual. Não, não querem. Eles querem estar num ambiente que venha fazer carícias nos seus ouvidos. Não venha confrontá-los com a verdade da palavra de Deus. Não querem uma doutrina sadia, querem uma doutrina diabólica, sensual, permissiva, lasciva, uma doutrina contrária à palavra do Senhor. Eles têm coceira nos ouvidos, estão atrás de novidades, ensinadores conforme suas próprias consciências. A palavra consciência são desejos, satisfações da carne, não tem nada a ver com o espírito. Então eles querem satisfazer a carne, querem satisfazer os prazeres da sua natureza pervertida e querem ouvir palavras que não confrontem, que não os oriente a ter uma vida de compromisso com Deus rumo ao céu. Eles querem viver aqui com o foco só na terra, com a satisfação dos seus instintos animalescos. A quarta característica: eles terão coceira nos ouvidos e desejarão pregadores que agradem seus ouvidos e desculpem seu modo de vida maligno. É isso que tem sucedido, é isso que tem acontecido ao longo desses 29 anos que prego o Evangelho. Se você apertar um pouco, eles reclamam, eles olham feio. Não queremos ser apertados na doutrina do Senhor, não queremos ser colocados contra a parede, não queremos uma mensagem que fala do céu e nem do inferno. Queremos a solução aqui e agora. Mas o Evangelho é um Evangelho confrontador a toda a vida cristã, do início do nascimento espiritual até o fim da vida cristã. O Evangelho
Evangelho nos conforta, nos confronta a nos arrepender dos nossos pecados. É uma vida de renúncia, arrependimento e de carregar a cruz inclinado e levar a cruz nossa de cada dia. Isto é Evangelho, o resto é balela, o resto é conversa. Está cheio de sabichões por aí, enganando as pessoas, querendo confortá-las e não mostram as realidades do juízo final e do juízo vindouro. É muito triste o que estamos vivendo. A quinta característica, segundo Paulo apóstolo, desviarão seus ouvidos da verdade que os priva do pecado e exige que estejam consagrados a Deus. Verso 4. Não queremos ouvir essa palavra de salvação e nem essa palavra de condenação dos que rejeitam a palavra de Deus. Não querem. Por isso desviaremos os nossos ouvidos à verdade de Deus. E nós queremos alguém que nos agrade com palavras mentirosas, com palavras enganadoras, mas que venha afagar o nosso ego, que venha preencher as nossas satisfações humanas. É só isso. Palavras relacionadas ao presente momento. Desviarão o ouvido à verdade. É o que mais tem acontecido. Sexta e última característica. Voltarão às fábulas e falsas religiões, que mimam a carne e fecham os olhos ao pecado. É isso que estamos acompanhando e a coisa vai se complicando a cada dia mais. Queremos historinhas que venham trazer um sentimento momentâneo de alívio psicológico. Estão usando a psicologia humana para trazer um alívio temporário para essas pessoas. Mas a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça o coração de pedra ao meio. Quando a palavra vem, ela vem como este martelo, como esta marreta de Deus, para quebrar todas as nossas oposições, todos os nossos conselhos que nós levantamos contra a verdade. A palavra de Deus tem que ser pregada como ela é. Ela não pode ser modificada, ela não pode ser transformada, ela não pode ser adequada ao nosso padrão. Ela não pode descer ao nível humano, porque ela é de origem divina e espiritual. Então, quando ela vem com uma marreta para quebrar, esmigalhar o nosso ego e nos humilhar perante Deus, para que possamos reconhecer que nada somos e que Deus é tudo. E ela também é como uma espada de dois gumes que corta de todos os lados e é apta para discernir as intenções mais obscuras do coração e da alma. Esta é a palavra e a verdade de Deus. Quando ela confronta o pecador, quando ela confronta o pecador com a verdade, acontece duas coisas. Ou ele se converte, ou ele se ira e vai embora dessa igreja. Mas o importante é que a palavra seja pregada sem curva, sem desvio de rota, e que ela atinja o objetivo, que ela não seja de forma alguma mudada, porque a palavra não pode ser mudada, ela tem que ser entregue de forma original e verdadeira. Que Deus nos livre nesses últimos dias de confusão que estamos vivendo, de tantos espíritos enganadores que têm se levantado neste mundo. Amém.